No programa de hoje, vamos conversar com o professor Renato Janine Ribeiro. Ele é presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E conosco vai falar a respeito da situação da ciência e tecnologia no Brasil, comparando até em relação a algumas partes do mundo, o que nós temos sofrido diante dos cortes nesta área tão importante que tem sido feito pelo governo federal. Seja bem-vindo, professor Renato Janine Ribeiro, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson, e eu cumprimento todos que estão nos ouvindo. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu gostaria que o senhor pudesse iniciar, antes do objetivo principal da nossa entrevista, falando um pouquinho para quem está nos acompanhando, internauta, ouvinte, telespectador, a respeito do que é a SBPC. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi fundada em 1948, no dia 8 de julho, que por isso mesmo, por lei, é o dia do pesquisador e da pesquisadora científica no Brasil, e, desde então, realiza reuniões anuais, todo mês de julho. Ela é, sobretudo, conhecida pelas reuniões anuais, que são uma grande festa da ciência, na qual você tem conferências, mesas redondas, painéis, apresentações de pesquisas de estudantes, enfim, você tem desde os grandes cientistas até os cientistas iniciantes se apresentando, se conhecendo, e a sociedade, ela própria, ela tem sócios individuais, como eu mesmo sou, que são hoje em torno de 4.000, 5.000, e tem 170 sociedades científicas afiliadas. 170, de modo professor? Que a SBPC, você tem de tudo, sociedade química, física, filosofia, história. Então, dessa maneira, a SBPC a gente designa como o braço político, não partidário, mas político, da ciência no Brasil. Quer dizer, as sociedades científicas, cada uma defende os interesses ou valores da sua própria área, defendem, por exemplo, melhorar a química, melhorar a filosofia, melhorar a geologia, mas a SBPC reúne todo esse esforço para representar a comunidade científica junto aos poderes públicos. Então, e também tem suas revistas, suas publicações. Eu convido vocês a visitarem o nosso site, que é SBPC.net, e a verem as publicações que temos, a se filiarem, se quiserem. A filiação é Qualquer possível. pessoa, professor, pode ser filiado na Qualquer SBPC pessoa ou que só seja quem é amigo da pesquisador? ciência. Ah, bacana. Quer dizer, nós temos modalidades desde estudantes do ensino médio. Então, quer dizer, um jovem de 15, 16 anos pode se filiar, assim como uma pessoa de 50, 60, 70, todos podem se filiar, a anuidade é baixa, e é muito importante a filiação porque ela fortalece justamente uma entidade que, como eu dizia, defende a ciência. E nós entendemos que a defesa da ciência acaba ligada a vários outros temas. Cultura, que faz parte do nome da nossa revista, Ciência e Cultura, educação, sem a qual não há ciência, saúde, que hoje está extremamente dependente dos avanços científicos, haja vista a vacina contra a Covid, meio ambiente, que hoje é um grande potencial fornecedor de matéria para medicamentos, para cosméticos. A gente vê, por exemplo, se as pessoas têm hábito de comprar cremes hidratantes, podem ver que grandes empresas, pelo menos 3, as principais empresas que temos no Brasil disso, têm feito um trabalho notável no tocante a usar frutos da nossa flora para gerar produtos que têm um efeito positivo para a pele, para a saúde e tudo mais. E, finalmente, inclusão social. Todos os sistemas, educação, ciência, saúde, meio ambiente, inclusão social, cultura, eu digo fazerem parte de um círculo virtuoso. A gente fala muito de círculo vicioso, né? Mas também existem círculos virtuosos, em que cada um contribui para os outros. Quando você aumenta a inclusão social, você, por exemplo, descobre talentos que antes eram suspeitos, porque não tinham acesso à universidade, não podiam identificar
que, por exemplo, poderiam ser bons cientistas ou bons engenheiros, bons médicos, enfim, pessoas que contribuam para a sociedade, além de terem reconhecido o seu valor, seu potencial. Professor Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, conosco hoje no Espaço Cidadão. Eu gostaria de saber qual é a situação atual da ciência no Brasil, né? Da ciência e da tecnologia, né? Porque nós sabemos que diversos cortes aconteceram. Nós vimos num crescimento, num progresso muito importante de produção científica no Brasil, de retenção de talentos, inclusive, mas hoje parece que, lamentavelmente, estamos num caminho inverso. Pois é, nós temos que distinguir duas coisas. Uma é a ciência, os cientistas, os pesquisadores, eles estão dando o máximo de si. Os pesquisadores brasileiros são muito resilientes, tanto que, diferentemente da Argentina, nossa parceira no Mercosul, e da Índia, nossa parceira no BRICS, o Brasil tem uma evasão de cérebros muito baixa, historicamente falando. Outros países têm uma debandada de cientistas muito grande. No Brasil, nem no final dos anos 90, quando faltava emprego para muitos doutores formados, porque foi satisfeito com a expansão das universidades, sobretudo federais, no governo Lula e Dilma, quanto hoje, nós temos um grande número de pessoas formadas que não tem espaço para elas, sem contar que temos laboratórios que estão sem os insumos necessários para funcionar. No começo do ano passado, e até acho que metade, falou-se muito do supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz dezenas de milhares de cálculos por segundo e que é uma máquina portentosa para você ter a previsão do tempo. E o governo não estava sequer querendo pagar a conta de luz daquele supercomputador, Tupã é o nome, que era de 5 milhões de reais por ano. A conta alta, mas é um dinheiro que é totalmente amortizado, porque áreas como a agricultura, inclusive o agronegócio, áreas como o turismo, têm só a ganhar com a previsão do tempo apurada, né? Quer dizer, você sabe quando pode plantar, o que pode plantar, onde deve plantar. Você pode saber também qual a época mais adequada para o turismo. Professor, na verdade, POP é a ciência, não é nem o agro, digamos assim, né? Porque não só o agro, como o senhor falou agora, mas todas as áreas de cadeias econômicas, né, no Brasil e no mundo, elas são criadas, elas são formadas a partir de um conhecimento. E de onde é que vem esse conhecimento? Vem da pesquisa científica, vem do que é ensinado nas universidades, que também bebe dessa pesquisa que é desenvolvida. Então, não há como um país, uma nação se desenvolver sem esse investimento em ciência e tecnologia. Pois é, então, justamente, nós temos, por um lado, cientistas que dão o melhor de si, alguns jovens cientistas que estão vivendo de bolsa de pós-doutorado, é uma bolsa precária, porque nem conta para aposentadoria. Quer dizer, você imagina uma pessoa de 30 anos, com doutorado já faz 4 anos, vivendo com bolsas que são renovadas de 2 em 2 anos, em universidades diferentes, enquanto um rapaz de 15 anos, num colégio militar, já está contando para aposentadoria. Então, nós temos muito desigual, né? Um descompasso, falta de dinheiro, falta de verbas para a ciência brutalmente, e, por outro lado, os cientistas lutando, dando o melhor de si, fazendo o que podem para conseguir pesquisar com recursos limitados, mas há casos em que não é possível, simplesmente. Você precisa de equipamento, você precisa de material, e se não tiver, você não consegue. E eu imagino, professor, que no momento ainda vivemos os reflexos da pandemia que não acabou, infelizmente ainda não acabou, mas muito já se conseguiu fazer refluir da pandemia por causa da ciência, apesar dela ser negada todos os dias, inclusive pelo presidente da República, mas me parece que nós temos aí uma perspectiva de melhorias para o futuro, né? Há algumas expectativas de que a gente possa, a partir da consciência melhorada das pessoas, digamos assim, do que está acontecendo com o Brasil, mudar essa situação política do Brasil, né? E quem sabe voltar a ter um investimento, né? A se olhar com bons olhos, a voltar a se olhar com bons olhos
para a ciência e tecnologia no Brasil, né, professor? A SBPC não é partidária. Ela tem essa dimensão política no sentido não partidário, isto é, ela defende as causas e, a partir da ciência, se irradiam para a sociedade, melhorando a economia, melhorando a vida das pessoas, salvando vidas. Então, evidentemente, nós não vamos tomar posição sobre os candidatos à presidência, enquanto SBPC, mas vamos fazer uma relação do que é importante ser feito em cada área, de modo que submetamos isso aos candidatos à presidência, talvez aos deputados, aos candidatos ao Senado e Para à saber que Câmara. candidatos vão se comprometer com as pautas a favor da ciência e tecnologia, muito importante. É nossa intenção, exatamente isso. Professor, e quando a gente pensa nessa atual situação da ciência e tecnologia do Brasil, da pesquisa, como é que está hoje essa digamos assim, né, com base em que ou com que tipos de apoios os cientistas, os pesquisadores, os doutores estão conseguindo ainda, mesmo com dificuldades, desenvolver os seus trabalhos, né? Existe algum tipo de órgão internacional, ou mesmo nacional, ou mesmo parceiros que ajudam a ciência? Os grandes financiadores são o CNPq, a CAPES e a FINEP. Os três tiveram cortes de verbas substanciais. Então, você tem uma situação delicada, porque às vezes é difícil manter o número de bolsas, que é o que sustenta os alunos de mestrado e doutorado. Os valores das bolsas estão muito baixos, mas muito baixos. Ontem eu vi um dado, uma bolsa de doutorado, 20 anos atrás, chegava a algo como, eu não lembro exatamente a data, mas 20 e poucos anos atrás, uma bolsa de doutorado seria 10 salários mínimos, e hoje é menos de 2. Claro que o salário mínimo tem que ser valorizado, mas a bolsa decaiu muito por perda de poder aquisitivo. Fora as entidades federais... Tanto no valor quanto na quantidade de bolsas disponíveis, né, professor? Porque também tem esse problema. Né? Nós temos menos bolsas do que precisamos e temos um valor baixo, porque desestimula muita gente. Porque você tem 25 anos e está recebendo, está fazendo doutorado, já fez um mestrado, se formou numa área profissionalmente competitiva e você está ganhando muito pouco, isso desestimula muita gente, né? Sem dúvida. E boa parte das pessoas, talvez a maioria certamente, precisa de um apoio, de um suporte para conseguir estudar, né? Me parece que estudar, fazer a pesquisa avançar, é uma forma de trabalho também que deve ser reconhecida, né? Porque está se contribuindo para a ciência, para o progresso da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento do próprio país, não é? Pois é, você precisa desses recursos, precisa de recursos que são basicamente estatais no mundo todo, e sobretudo o Estado que financia a pesquisa científica. É bom quando o setor privado também financia, mas, vamos dizer, você tem políticas de Estado, e você não pode esquecer que essas grandes empresas norte-americanas, como o Facebook, Google, Apple, essas grandes empresas receberam muito dinheiro de pesquisa pública, muito dinheiro. E nos Estados Unidos, a universidade é paga pelo estudante, mas o valor das anuidades é uma pequena parcela, porque a maior parte do orçamento das grandes universidades americanas vem de contratos, vem de projetos de pesquisa que têm apoio do Estado norte-americano, e, portanto, ao contrário do que querem dizer algumas pessoas mal informadas, não é um empreendimento puramente privado. A pesquisa não é, em lugar nenhum do mundo. Você precisa ter um Estado que designa, depois de discutir amplamente com a comunidade científica, prioridades. Por exemplo, no Brasil, você não pode querer ser de ponta em todas as áreas do conhecimento, mas você pode ter o propósito de escolher algumas áreas e dizer essas vão ser prioritárias. E nas outras áreas de ponta que existem no mundo, em que a gente não vai ser prioritário, não vai ser protagonista, a gente tem que acompanhar assim mesmo, tem que mandar aluno de doutorado, tem que mandar doutor fazer estágio, para a gente estar acompanhando tudo que está sendo feito de bom. Então, agora, essas discussões têm que ser feitas com a comunidade científica. Muito importante que
que ela contribua para definir, porque ela é tecnicamente a capacitada para dizer onde devemos investir nossos esforços. Por exemplo, um caso óbvio, a biodiversidade amazônica e dos outros biomas. O Brasil é riquíssimo em biodiversidade. Então, essa biodiversidade tem que ser estudada cientificamente. Não se trata, a floresta vale mais de pé do que derrubada. Você sabe, quando uma árvore morre ou ela é cortada, todo o carbono que ela tinha armazenado vai para o espaço, vai para o ar. Então, isso aumenta a poluição. Então, derrubar árvores, ao mesmo matá-las, aumenta a poluição. Então, você tem que ter um plantio de árvores. Uns anos atrás, houve até uma proposta de plantar 1 trilhão de árvores no mundo. Eu acho até difícil haver espaço, não sei onde se plantariam tudo isso, mas, vamos dizer, embora fosse uma medida muito vaga, é claro que você tem que ter um plantio, e não uma devastação, não um desmatamento. Professor, e quando nós pensamos nesse atual contexto ainda de pandemia, nós sabemos que tem gerado dificuldades para o acontecimento de muitos eventos, né? E até quando a gente pensa nas universidades, nas escolas, né? Nas atividades presenciais, né? Ainda estão com muita dificuldade, né? Boa parte ainda está no plano virtual. E me parece que esse impacto também chegou à própria SBPC, né? Que sempre desenvolve as suas reuniões de encontros de cientistas e estudantes e pesquisadores de todo o Brasil, com convidados de várias partes do mundo também. Como é que a SBPC tem lidado com isso, professor? Olha, nós temos levado a público todas as pautas. Por exemplo, veja, 2 anos de pandemia levaram à redução de gastos em várias áreas acadêmicas, com menos viagens, menos reuniões presenciais, menos restaurante universitário funcionando, e isso tudo agora está voltando. Você tem a volta às aulas presenciais, então os restaurantes universitários têm que voltar a funcionar, até porque muitos estudantes não têm renda para pagar uma refeição num bar, Precisam num verdadeiramente desse restaurante, apoio, né? etc. Ou mesmo comprar mantimentos e fazer em casa. Então, esse valor, porém, foi subtraído. Quer dizer, o orçamento da educação esse ano está menor que no ano passado, apesar disso. Outra coisa, é muito importante em todas as escolas do ensino superior até a creche, você ter uma boa ventilação nas salas. E você tem salas de escolas com má ventilação. Terceiro ponto, seria preciso todo o ambiente, qualquer lugar, aumentar a limpeza, aumentar a faxina, torná-la mais regular. Então, seria importante contratar mais faxineiros nas escolas de qualquer nível, públicas ou privadas, nas faculdades e também no setor privado, também qualquer empresa que tenha, você tem que fazer mais faxina, tem que assegurar que os banheiros sejam limpos, que tenha, vou dizer uma coisa que é banal, mas quantas vezes a gente não vai no banheiro e não tem sabonete líquido para você lavar a mão? Setor público, setor privado. Então, tudo isso são coisas que o corte de verbas está colocando a perigo. Então, nós estamos já há vários anos com verbas sendo cortadas continuamente e se esquecendo a grande lição que as publicações econômicas internacionais de linha liberal, não estou falando de esquerdista, mas de linha liberal, a grande lição delas é: educação e ciência são os 2 principais ingredientes da economia do conhecimento, da economia em que estamos entrando, né? Você vai ter 5G, para ter 5G, que é uma velocidade gigantesca da internet, você vai poder fazer milhões de coisas, mas você precisa ter gente capacitada para instalar, usar tudo isso. E a própria 5G veio da pesquisa, veio da ciência, veio da tecnologia, né, professor? E, Claro, claro. e com relação à realização das reuniões da SBPC, professor, dos eventos que a SBPC sempre promoveu, o que é que o senhor poderia nos dizer do que está programado para o futuro, né? Ainda de evento virtual ou mesmo alguma chance de pensar em evento já presencial? Nós tivemos 2 anos de reunião anual virtual e agora, justamente uma em Natal e outra em Juiz de Fora, quer dizer, seriam as sedes se fosse local, e é claro que as respectivas universidades tiveram um papel
muito importante. Para este ano, nós programamos a volta presencial, com todos os cuidados, com aquela ideia de saltar uma poltrona ocupada, salta outra poltrona, higienização de cada ambiente. Será antes dia 8 e depois de julho, de cada professor? evento. Será dia 8 de julho, que é o Dia da Ciência? Não. A reunião anual é no final de julho. É na última semana. Começa no penúltimo domingo e termina no sábado seguinte. Onde vai acontecer, professor? O calendário exato. Da Universidade de Brasília. Universidade de Brasília. A gente quer muito que seja, pelo menos parcialmente presencial, porque vai comemorar os 200 anos da independência, os 200 anos do Brasil como país, os 100 anos da Semana de Arte Moderna e os 60 anos da Universidade de Brasília. Então, para nós é muito importante. Onde eu tenho orgulho de estar fazendo atualmente o doutorado em Ciência Política. Será um prazer. Você me disse. Que bom. Muito bem, professor. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, professor Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final, professor, para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. O senhor pode complementar com alguma informação que o senhor considera importante e, porventura, a gente não tenha abordado aqui na nossa entrevista. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado a todos que acompanharam. Eu retomo o convite a todos que se sintam amigos da ciência a se filiarem à SBPC, a também se filiarem, a participarem, se puderem, da reunião anual, que vai ser, então, na última semana de julho deste ano. E a participação é sempre uma coisa muito interessante, porque nós temos um grande número de stands, grande número de atividades ocorrendo ao mesmo tempo, conferências de grandes cientistas, mesas redondas discutindo tópicos importantes, mini cursos, que esses são transmitidos pela web. Temos também atividades culturais, música, dança, teatro, e temos ainda estandes da SBPC Jovem, da SBPC Afro-Indígena, da parte cultural, já disse, né? Enfim, é um belo evento, a reunião anual. E quem for sócio tem um desconto na inscrição na reunião anual, de modo que eu convido vocês às duas coisas: a se associarem na SBPC Net, que é o nome da nossa rede, e a participarem da reunião anual. E desejo a todos também que cuidem muito bem da saúde. Estamos num momento crítico, mas se tomarmos cuidado, é possível que essa onda de Ômicron passe logo. O importante nesse momento é tomarmos todo o cuidado, porque ela é altamente contagiosa. Então, pela primeira vez, eu estou vendo pessoas próximas a mim sendo contagiadas. Antes não tinha acontecido. Então, muito cuidado, pessoal. Cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês gostam. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e seja sempre bem-vindo.